Iniciando a gravação, presidente. Ok. Conforme anunciado antes do intervalo e da interrupção das gravações, vamos agora ao item 187, 188 e 189, que são da Craft Engenharia, processos que saíram com vista para o conselheiro Elcio. O relator, o conselheiro Pedro, votou para dar provimento parcial para que houvesse análise do direito creditório. Então, com a palavra, o relator. Obrigado. Eu vou falar sobre o caso novamente, porque o Carlos não estava presente, mas os demais estavam, né? Carlos, o que aconteceu? Ele pagou PIS e COFINS sobre uma operação que foi cancelada. A nota fiscal foi cancelada. E despacho, aquele caso de despacho decisório eletrônico, né? E aí ele foi trazendo documentos ao longo do processo. Então eu votei para dar provimento, deixa eu conferir aqui, acho que foi para dar provimento parcial, foi, né? Naqueles modos de... Tem uma minuta, se você quiser ver o mérito ali, tem uma minuta, voto, que está escrito completo no final ali. É completo porque, acho que foi o último que eu fiz, eu fui adicionando, né, pontos no voto. Então, votei para dar provimento parcial, para buscar a verdade material naqueles modos que a gente faz, né, para que o novo despacho decisório seja proferido, né, com a devida análise dos documentos e análise dessa questão do cancelamento da nota fiscal, né. E se cancelou a operação, teoricamente ele tem o crédito, certo? Mas daí, que lembrando, era uma nota fiscal de prestação de serviço, tá? E aí, no recurso voluntário, o contribuinte juntou a nota fiscal cancelada, o comprovante de arrecadação do tributo e a escrita fiscal da empresa. Mas daí, que aconteceu? O conselheiro que estava no seu lugar, Carlos, no caso, ele olhou os processos e achou um processo lá em que o recurso voluntário estaria intempestivo, né? E como são 4 processos, o doutor Elcio pediu vista, porque queria olhar também, para ter mais tempo para conferir essas questões, né? E aí o Elcio levantou uma questão legislativa a respeito da ciência ao contribuinte, né? Dos 15 dias e tudo mais. Como é que funciona isso, né? Porque a intimação eletrônica, ou você conta, segundo o artigo 23 do decreto 7235, Elcio, quer falar já? Sim, Pedro, é porque essa questão aí dessa discussão sobre o prazo, ele ficou superado, porque no começo das conversas da sessão, da reunião do mês passado, estava se falando que era relativa a 2004. Essa dúvida aí a respeito do prazo, ela existe só em 2004, mas nós detectamos que se referia a 2009. Então essa regra não valia, não era questão de aplicar, é a regra geral mesmo. É a data que ele acessou o documento, né, ou então a data do transcurso do prazo, é um ou outro. Então essa questão ficou superada na própria reunião do mês passado. Perfeito.
Sobre essa questão, então, eu fui pesquisar depois e trouxe um precedente aqui, que trata exatamente desse ponto legislativo, né? É um documento em PDF ali na pasta, está escrito precedente, notificação eletrônica, foi de relatoria do Gonzalo Trevisan, correto? Gonzalo Trevisan, vamos lá. Vamos ver. Vocês conseguiram abrir lá? Ele fala assim, Elcio, vê se é isso mesmo. A disciplina do cômputo da ciência do caso de DTE é possível alteração. Passando o inciso 2, parágrafo 2º do artigo 26 do decreto 125, considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, em 15 dias contados da data. Tem algum barulho aí, gente. A data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico ele é atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes de tal prazo. Demarcada tal data, o chamado termo de ciência por abertura de mensagem, sendo secundária a data em que efetivamente são abertos os arquivos, assim como é secundária a data em que efetivamente se abre o envelope na via postal, bastando a assinatura do recebedor, no CARF número 9. Né? E, então, com relação a essa questão legislativa, eu estou simplesmente seguindo, depois de analisar a questão, né, simplesmente seguindo o que está no artigo 23 do decreto 7235. E aí eu vou detalhar melhor a questão. Né? Eu já tinha conferido a tempestividade do recurso voluntário dos processos, mas em um deles eu fiz uma certa realmente confusão e foi exatamente o processo que o conselheiro pegou e olhou. Né? Então eu reconferi tudo, tá? Eu coloquei todas as datas aí nos votos, tá? E no resumo, se vocês abrirem o resumo, que é o documento Word, eu estou passando data por data, intimação por intimação, transcrevo ali, reproduzo, print screen da tela, tá? E eu reconferi e posso passar um por um com vocês, tá? Então, nessa reconferência, o que eu identifiquei? A gente tem o processo, deixa eu ver o número da pauta, que fica mais fácil. O final 2956, que é o primeiro, tá? O 87. Ele é o único em que o contribuinte teria apresentado o recurso voluntário 30 dias, depois dos 30 dias, né, intempestivamente, após a abertura da ciência eletrônica, certo? Esse é o único. Nos outros três, ele apresentou dentro dos 30 dias. Então, os outros três, e tem 188, 189 e 190 da pauta, não existe controvérsia nenhuma, eu passo um por um com vocês, se vocês quiserem, sobre a tempestividade deles. Tá? Então, o que eu proponho, presidente, a gente julgar esse, que tem essa controvérsia a respeito da intempestividade, julgar esse primeiro, e tem 187 da pauta. Pode ser? Sim, né? Sim, sim. Então, bom, como vocês já sabiam o meu voto nos 4, eu vou adiantar o meu voto, que o relatório já foi feito, né? Para esse caso, né? Eu proponho uma resolução, nesse caso, para que a intimação do contribuinte
essa intimação eletrônica, no modo eletrônico mesmo, que ela seja refeita. E aí depois, Elcio, eu acho que vale a pena você quer falar agora já? Sim, se for possível, posso falar. Tá. Porque é nitidamente intempestivo, Pedro. Porque, você vê, ele apresentou, ele teve ciência no dia 27/6/2014. E é 2014, hein? E protocolou o recurso voluntário só em agosto, dia 11 de agosto de 2014. Então, a intempestividade, ela é muito clara. Tá. Não, nem é um prazo pequeno de atraso, é um prazo grande, são vários dias de atraso. Não, é que, Elcio, eu ainda não terminei o voto, mas assim, para você fazer a sua vista, que você fez agora, você concorda e concordei, é intempestivo, eu concordei pela intempestividade. Mas só esse, né? Só esse. Os outros não. Tá. Então agora deixa eu fazer o voto, e por mais que você já tenha formado opinião, Elcio, eu vou pedir para você me ouvir. Só um instante, Pedro. Independente da data do pedido de juntada, a própria data da assinatura do recurso voluntário já é intempestivo. Então, eu vou entrar nesses detalhes no voto. Tá? E aí vou pedir realmente a atenção de vocês. Então, por que eu proponho uma resolução para refazer a intimação nesse caso? Intimação eletrônica nesse caso. Primeiro ponto, porque ela é falha. Tá? Por que ela é falha? Né? Se você verificar, em todos os processos tem um despacho da própria Receita Federal. Eu até reproduzo aí para vocês no resumo, tá lá no resumo. A própria Receita Federal fala assim, na impossibilidade de verificar a data do protocolo do recurso, nós reconferimos a data do protocolo e identificamos dia tal. Né? Começa por aí. O segundo ponto, porque eu entendo que a intimação eletrônica foi falha. Tá? Não existe em nenhum dos quatro, tá, a prova do recebimento da intimação. O que existe é só esse termo de abertura. Né? Então, tudo bem, para fins de contagem, a gente conta. Tempestividade, ok, termo de abertura. Ele abriu dia tal, vamos contar de 30 dias. Tá? Só que o artigo 23, eu não quero empurrar esse entendimento para ninguém, tá? Eu não me importo aí o resultado. Eu só gostaria que você tivesse paciência para me ouvir até o final e aí cada um coloca a sua posição. Né? O artigo 23 fala assim, far-se-á intimação, inciso 3, por meio eletrônico, vírgula, com prova de recebimento, mediante, a linha A, envio ao domicílio tributário do sujeito passivo. Ou seja, para fins de cálculo do prazo, porque o prazo na intimação eletrônica ele é contado de duas formas. Começa a contar depois de 15 dias do recebimento da intimação eletrônica ou quando do termo de abertura. Tá? Então, a gente não tem essa primeira contagem e não tem essa prova de recebimento do inciso 3º, que ela é expressa. Né? A gente não tem. Então, a primeira grande ponto que me convenceu de refazer essa intimação é a falha no procedimento. Né? Se o artigo, inciso 3, manda ter prova do recebimento, tem que ter. Né? A gente tem que contar do recebimento, 15 dias do recebimento, começa a contar, e aí 30. Né? Esse é um ponto. Pedro, desculpa te interromper um momento.
Aqui tem um documento em que tem a Receita Federal, ela faz, quando ela vai mandar algum documento, ela manda uma intimação junto. Se você olhar a intimação depois da decisão da DRJ, essa intimação ela é datada de 26/6/2014. E o contribuinte abriu o documento no dia 27, no dia seguinte, 27/6/2014. Então, é impossível que ele tenha transcorrido o prazo de 15 dias. Ele abriu antes dos 15 dias. Não, tudo bem. Então, não justifica isso aí. Eu estou falando agora da qualidade dos processos de intimação, né? Cadê a prova do recebimento? Está nos autos. Não está. Normalmente a gente tem um... O termo de abertura do documento é a prova. Não é do recebimento, esse é o termo de abertura, é outro documento. Como outro. Normalmente vem dois. O termo de abertura vem depois. Aí... Mas, Pedro, se a intimação foi emitida no dia 26 e ele abriu o documento no dia 27, não teve 15 dias. Não tem como você verificar o transcurso do prazo. Eu pedi para terminar de expor o meu voto. Se você discorda, você vota na hora do voto. Posso terminar? Vamos lá. Pode não, deve. Eu não estou defendendo que passou os 15 dias. Eu não falei isso. Eu estou falando que eu entendo que está faltando o primeiro termo de ciência, não termo de abertura da ciência. São termos diferentes. Eu já peguei muitos processos eletrônicos no CARC e vi vários desses. Tá? Então, esse é o ponto 1. Ponto 2. Os 4 processos foram julgados em conjunto, no mesmo dia, pela DRJ, dia 26 de fevereiro de 2014. Os 4. Tá? E nos 4 processos, o contribuinte apresentou o recurso no mesmo dia 11 de agosto de 2014. Tá? Então, você tem aqui 4 processos julgados no mesmo dia, 4 recursos apresentados na mesma data, sendo que 3 são tempestivos e 1 não é tempestivo. E esse 1, por que ele não se foi protocolado no mesmo dia e julgado no mesmo dia, por que não é tempestivo? A intimação foi enviada antes? Cadê essa intimação? Tem o termo de abertura. Mas eu gostaria de ver a primeira intimação, o comprovante do recebimento, e não o termo de abertura de ciência, são coisas diferentes. Então, eu entendo que deve ser oportunizada se o contribuinte ele optou pelo domicílio tributário eletrônico e não pelo postal, que seja bem feito, né? Que todas as etapas sejam cumpridas. O principal, esse a prova do recebimento da intimação por meio eletrônico. Então, assim, me parece adequado oportunizar o contraditório para o contribuinte, nesse caso, tá? Uma nova intimação do acordo de primeira instância, por meio eletrônico, observando todas as etapas e registros necessários e usuais, com a apresentação da prova do recebimento da intimação. Esse é o voto, presidente. E, por favor, fiquem à vontade. Não estou defendendo a minha opinião aqui, não é melhor que a de ninguém. É a minha posição. Eu estou seguro dela, fiquem à vontade para votar. Pedro, Eu só posso pedir uma informação antes do Elcio votar, presidente? Bem, pontual. Antes disso, Pedro, então, o que você anunciou como voto não está escrito. Por favor, passa para mim essa redação, que aqui consta ainda antiga. Não, está sim, presidente. É a minuta em Word, está escrito res de resolução. Ah, está na resolução. É o res draft 2956.
Peraí. Agora eu tô em arquivo. Tá. Faz sentido para mim. Ok, Ex-tempestivo, tudo julgado no mesmo dia, protocolado no mesmo dia. É uma formalidade exacerbada, um processo que não foi totalmente redondo. Bom, Lars, pode fazer o questionamento, por favor. Pedro, até para ter uma compreensão melhor, tem a data que ocorreu esse termo de abertura, só o ano. Se foi antes ou depois de 2014, só isso que importa para mim. Sim, Lércio, foi, deixa eu ver aqui, eu tenho a data direitinho aqui, tá lá na minuta, tá? Vamos lá. Só preciso do ano. Isso, ó, o segundo parágrafo do meu. Em que pese o termo de abertura do documento, 49, informar que o contribuinte tomou conhecimento do teor do acórdão de manifestação de conformidade em 27/6/2014 e ter protocolado o recurso somente em 11/8/2014, tá? Esse é o ponto. Uhum. Só isso mesmo, Pedro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Lércio. Ok, registrado aqui seu voto, Pedro. Elcio, por favor. Olha, pediu vista, né? Pode. Ok. Já fazer a manifestação. Eu vou divergir do relator. A questão é o seguinte: no dia 26 de junho de 2014, a Receita Federal redigiu o termo de intimação e, nessa mesma data, disponibilizou o endereço eletrônico do contribuinte. No dia seguinte, dia 27/6/2014, o contribuinte abriu esse documento. Então, aqui não existe a dúvida se você aplica o prazo para o decurso de prazo ou o prazo que ele abriu o documento. Se a gente tivesse a dúvida quanto ao dia que o documento foi disponibilizado na caixa postal dele, aí sim, eu concordaria com o Pedro. Se existisse essa dúvida, a gente tinha que ver que pode ser que o transcurso do prazo de 15 dias se prevalecesse, né? É outra coisa. Mas aqui não tem dúvida. No dia seguinte à disponibilização da intimação, ele abriu o documento. Então, o prazo que vale a ciência do documento é esse dia que ele abriu o documento, dia 27/6/2014. Só que o recurso, os outros processos, ele abriu depois. Esse ele abriu antes. Os outros ele abriu depois. Então, é por isso que os outros não são intempestivos, mas esse ele abriu. Aí ele foi apresentar o recurso, ele apresentou o recurso, como o próprio relator falou, junto com os demais dos outros processos, no dia 11/8/2014. Mas só que nos outros ele abriu depois, esse ele abriu antes. Então não tem como ter dúvida sobre a intempestividade. Então eu vou pedir vênia ao relator para divergir de sua decisão, e o meu voto é no sentido de não conhecer do recurso em razão da intempestividade. Obrigado. Leonardo Andrade. Presidente, com devido respeito à posição do relator, eu conferi aqui o que o conselheiro Elcio argumenta, confere com o que está nos outros processos. Os termos de intimação, inclusive, eles possuem numeração sequencial, todos são do dia 26 de junho, e um deles ele abre no dia 27. Os outros ele abre no dia 1º de agosto. Então, com a devida vênia, eu vou acompanhar a divergência. Ok, obrigado. Macedo. Também com a devida vênia, presidente. Eu acompanho a divergência.
termos. Presidente, uma questão de fato só. Que folha vocês estão vendo que está aberto, que tenha o comprovante de recebimento? O dia da intimação original, e não de abertura. Mas esse é o documento anterior da abertura, é a intimação. Seria uma folha antes do termo de abertura do documento. Exatamente, uma folha antes. Presidente, você pode dar uma pausa aqui para eu conferir, então, só essa questão? Como? Pode dar uma pausa só para eu conferir essa questão aqui? Um segundo, deixa eu ver aqui. Seria o arquivo que está juntado às folhas 45 a 48, se for o processo final 2009-56. Ele é de 45 a 48. Aí é a intimação que a unidade, acho que a própria BRJ está fazendo a intimação. Eu não lembro se... Estou ouvindo. 45 e 48 do e-processo? Isso. 2009, o processo 2009-56. 45 a 48. Aí no 49 é o termo de abertura. É que eu tô demorando porque o computador está dando uma travada aqui. Isso, a intimação da DRF, porque é a DRF que se incumbe de proceder à intimação do resultado do julgamento de primeira instância. Então, aí ela elaborou o termo de intimação 107/2014, ele está na folha 45. E aí ele está encaminhando em anexo para a ciência a cópia do acórdão. Termo de abertura do documento, folhas 49. Isso. Isso. Vamos lá. Aí tem os DARFs antes. E Isso. folhas 47, extrato do processo. Exato. 46, carta cobrança. 45, Intimação. Tráfico de engenharia. Seria essa daqui. Isso. Além de constar a data impressa, né, 26/6, Mas não está assinada, não tem data. Ciência do interessado, cadê a ciência? ciência eletrônica. Tá, mas está em branco aqui, né? Isso aqui equivale à ciência eletrônica? Não, o processo é todo eletrônico. Aliás, essa ele foi digitalizado e se tornou eletrônico. Então, aí, a comunicação dos atos processuais são via eletrônica, via caixa postal dele no ECAC. Então, uma vez proferido o acórdão, ele foi juntado ao processo, assim como a gente junta nossos acordos. Aqui, data, carimbo e assinatura. E aí é emitido a intimação. Então essa data, carimbo e assinatura é uma assinatura digital aqui. Isso. E se você consultar as informações do documento, ele foi anexado dia 26/6, às 17h38. E o contribuinte ele realizou a abertura no dia seguinte, Então 27/6, às 7h18. Presidente e conselheiros, eu não tinha considerado esse documento, a experiência que eu tive com a eletrônica até hoje. A intimação eletrônica ela era um documento mais parecido com o termo de abertura ali, né? Normalmente vinha uma seguida da outra, mas de fato esse documento aqui eu tinha analisado, mas eu tinha visto que estava em branco ali, então eu não tinha considerado ele, mas está aqui assinado digitalmente. Deixa eu só ver. Caso o governo. E está intimando o acordo de primeira instância.
Então, de fato, presidente, aí realmente não tem o que fazer. Esse recurso é intempestivo nesse caso. Eu mudo meu voto, presidente. Então, pela intempestividade 2009-56, e todos já sabem até as datas aí. Então, eu vou redigir o voto para considerar intempestivo. Ok, então... 45 dos autos. Isso. Agradeço a paciência e a ajuda de todos. Tá. Então, no item 187, Craft Engenharia, o relator votou por não conhecer do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. O conselheiro Elcio está acompanhando, o conselheiro Leonardo Andrade também já votou, Macedo também já votou, né? Já votou, Carlos também, Laércio. Acompanho. Ainda não votei, não, mas. Desculpa, mas Acompanho. tá certo, desculpa. Tá. Acompanha, Laércio acompanhou. Márcio? Também estou acompanhando. Eu também, então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso voluntário em razão de sua intempestividade. Então, esse é o 187 da pauta. Passemos, então, ao seguinte. É o seguinte mesmo, Pedro, final 2009. Os outros três são iguais, presidente. Aí eles são intempestivos e eu mantenho o voto, que é dar provimento. Posso só levantar uma questão. Os outros, teoricamente, estariam tempestivos, correto? É certeza. Então. Na verdade, não é certeza, né? Porque quando ele abre o documento, já passaram os 15 dias. Ele abre, na verdade, o documento no dia 11/7. Mas eu acho que se você considerar o prazo como sendo os 15 dias, ele é tempestivo. Não, mas considera. Considera o primeiro, né? Considera o primeiro. Ou os 15 dias, ou a data que ela acessou o documento. O que ia acontecer primeiro. O que aconteceu primeiro. Aqui foi os 15 dias. Então conta a partir dos 15 dias. Então, mas quando é que começa os 15 dias? Pois é, vou abrir aqui e vou... 11/7. 11/7. E ele abriu que dia? Não, ele abriu em agosto. E ele entregou o 11/8, né? Então tem que olhar o calendário aqui. Vou olhar o calendário. Está intempestivo. A não ser que tenha feriado aí, está intempestivo. Mas foi 11/7, começou a contagem. A informação do documento é que a ciência foi dia 11/7. 11/7? A ciência. 11/7 foi uma sexta-feira. Então começou a contar na segunda-feira. Foi sexta. Então começou a contar no dia 14/7. Então está tempestivo. Exato. Então, deixa eu só ver na minuta aqui. Tá tempestivo, sim. É sexta-feira. Ok. É bem observado, Carlos. Então, o termo de abertura ocorreu depois dos 15 dias? Foi. Então, a gente vai contar pelos 15 dias, então. Isso. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Tá. Não, mas também para ser tempestivo não precisa ter muitos comentários, né? Se a turma entende que é tempestivo. Vou anotar aqui. É isso, presidente. Em relação ao mérito, tem alguma dúvida, Carlos? Não, a minha dúvida é só a seguinte, o que ele apresentou na manifestação de conformidade? Na manifestação de conformidade, eu acho que não apresentou
No meu resumo tem essa informação. Resumo aqui. Eu estou olhando aqui o processo. Na manifestação de conformidade ele não entregou nada. No recurso é que ele comprovou que a nota fiscal realmente foi cancelada. Tá. E traz era despacho decisório eletrônico. Aí, Isso. manifestação exatamente. ele não sabia o que estava acontecendo. Tá. Ok. É isso aí. Só um detalhe aqui que eu já posso discutir com você um detalhe? Por favor, Elcio. A questão é a seguinte, você está propondo dar parcial provimento para emitir um novo despacho decisório, não é isso? Isso. E, as suas razões de decidir, eu concordo plenamente com elas. Tá. Mas só que no caso aqui, o despacho decisório, quando ele fez o cruzamento da DCTF com o DARF, realmente não tinha crédito. Então o despacho decisório ele não tem que ser refeito. Ele foi feito certo com as informações disponíveis. Então aqui no caso, no meu modo de ver, não sei se você concorda, a gente deveria baixar em diligência, para que a repartição de origem comprovasse que aquela nota fiscal realmente foi cancelada e que ele tem o direito ao crédito. Verdade. E aí voltaria para cá. Porque o despacho decisório está correto. Está correto. Eu concordo com Certo. a fala do conselheiro Elcio. Concordo também. Agora, só que tem um outro detalhe. O terceiro processo, o último processo aí da CRAFT, ele não traz documento nenhum. Ah, não. Aí, isso... Eu acho que eu expliquei da outra vez isso, Elcio. É porque era o mesmo período? Não, ele traz alguns documentos desse no outro. Acho que seria bom, de repente, uma ressalva para analisar os documentos juntados nos três em conjunto. Alguma coisa assim. Eu vou ver se é o mesmo período de apuração, que se for, pode aproveitar o documento do outro, né? Só um minuto. Não, mas ele traz o documento do outro. Ah, no outro processo. Mesmo, ele traz... Porque foi juntado no processo errado. Isso. Ah, ok. Então, ok. Eu confirmei isso aí. Até está lá no meu resumo. Então, ok. É certeza absoluta. Então, presidente, é melhor a resolução, sim. De fato, aqui não é uma questão... Apesar de ser despacho decisório eletrônico, parece que a resolução adequa melhor ao caso. Troco por resolução, presidente. Resolução? Para verificar, nos mesmos termos, né, para verificar se realmente a nota fiscal foi cancelada, se o tributo realmente foi pago, e analisar as provas dos processos, 3 processos conexos em conjunto. Peraí, que então vai precisar, essa redação. Resolve os membros do colegiado? Tá, bom, a tua proposta, converter o julgamento do recurso de diligência para que a unidade preparadora. Então não é a realização de novo despacho. Não. Tá, qual a providência? Analise. Posso dar uma sugestão? Claro. Confirme a existência do crédito pleiteado com base nos documentos carreados ao auto pelo contribuinte. Mas, Elcio, eu sinto... Tchau, também. Eu sinto a necessidade... Você pode complementar. E esclareça se realmente as notas fiscais foram canceladas e referente a essas notas, os tributos foram pagos. Ok. Pedro, faz o seguinte, redige então o voto conforme a tua proposta, Tá. E já me passa. Posso colocar Sim? aqui na mensagem aqui, pode ser? Isso, na mensagem. Ô, presidente, uma sugestão, posso fazer? Sim. A gente já podia caminhar, enquanto o Pedro redige, a gente já para proceder à votação? Sim. Podemos sim. Porque já são 5h30. Tá certo.
Bom, a proposta dele, então, é que seja convertido em diligência para que, enfim, depois eu vou ler a redação, mas é confirmar a existência do crédito observando a nota fiscal, que eu acho que é isso que o Pedro quer, né? E verifique a confirmação do cancelamento da nota fiscal. Tá. Leonardo, Acompanho. Elcio acompanha, Leonardo Andrade. Acompanho o relator. Macedo. Tranquilo, acompanhando. Sim. Carlos. Vou divergir, eu nego o provimento. Ok. Já. Acompanho. Laércio acompanha. Márcio. Estou acompanhando também, presidente. Eu também acompanho. Essa decisão vai servir para todos os demais aqui da CRAFT, Pedro? Vai, né? Tá. Estou terminando. Ih, saiu errado. Tá. Que a telinha fica pequena aqui. Confirma o cancelamento das notas fiscais. Vírgula. Assim como a definitividade do pagamento dos tributos correspondentes às operações canceladas. Assim, ó, pode ser, Elcio, o que você falou, só adicionei. Para deixar claro, porque às vezes o fiscal não entende, né, essa questão de que teve a nota fiscal cancelada, né, e faz uma análise igual a do despacho decisório, né. Então é isso, obrigado, desculpa qualquer coisa aí, obrigado pela paciência. Pedro, você não mandou o texto, né? Ainda. Microfone. Mandei no Jitsi aí, ó, na mensagem. No Jitsi. O parágrafo de baixo. Aqui na tela. O de baixo? É. E do Jitsi não dá para... Você consegue copiar do Jitsi e mandar no WhatsApp? Dá para copiar, presidente. É só... Você tem que clicar o mouse bem na palavra ali, ó. Não, eu copiei, mas ele vem... Eu mandei lá no WhatsApp, presidente. Ah. Você viu aí? Mandei o último, né? A última frase, né? De baixo. Então ficou por maioria de votos, converteu-se o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise a existência do crédito do contribuinte com base nos documentos juntados aos autos e confirme o cancelamento das notas fiscais.
assim como a definitividade do pagamento dos tributos correspondente às operações canceladas. 2. Elabore relatório conclusivo tocante o direito creditório. 3. Dê ciência ao contribuinte para que no prazo de 30 dias se manifeste. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que negava provimento. Só uma questão de ordem. Sim. Se não me engano, é uma única nota fiscal cancelada em cada processo. Tá. Cancelamento. Usei no plural, né? Da Acho que tanto faz. Isso. nota fiscal mencionada. Não tinha escrito. Ok. Presidente, como eu vou falar que os processos têm documentos em conjunto, eu prefiro deixar no plural. Tá bom. Vou falar que eles são conexos, né? Notas fiscais mencionadas. Aquilo que a gente falou de que tem documento de um juntado no outro. Certo. Bom, então, essa decisão que eu proferi, lendo-a, aplica-se ao item 189 e 90. Ok? Ok. Obrigado. Obrigado. Principalmente, doutor Elcio. Obrigado. Os dois próximos processos De nada. é da Indústria e Comércio de Bebidas Coral, item 191, 192, conselheiro Elcio. Com a palavra, conselheiro. O voto que eu vou ler vale para os dois processos. Então, é o despacho decisório, né, que não homologou compensação relativa a crédito de fim social reconhecido judicialmente. Originalmente, a repartição de origem havia decidido não conhecer das declarações de compensação em razão da constatação de inexistência do crédito. Decisão essa que veio a ser objeto de recurso hierárquico, e que o interessado comprovou que se equivocara ao preencher as referidas declarações na indicação do número da ação judicial. Argumento esse acolhido pelo superintendente da 9ª Região Fiscal, que determinou a prolação de novo despacho decisório. No novo despacho decisório, a autoridade administrativa, inobstante reconhecer a existência da ação judicial transitada em julgado, não homologou as compensações em razão do fato de que o contribuinte, devidamente intimado, não apresentara as guias de recolhimento da contribuição e nem qualquer documento que demonstrasse as respectivas bases de cálculo, situação em que se inviabilizou a apuração do direito creditório pleiteado. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte requereu a homologação total das compensações, aduzindo, a par da afirmação do direito à compensação garantido por lei, que não se quedara inerte diante da intimação do fisco, pois informara-o de que não mais dispunha das guias de recolhimento, as quais poderiam ser obtidas nos próprios bancos de dados da Receita Federal, a quem competia a comprovação demandada. Arguiu ainda, então, o manifestante, que diante da sentença prolotada na ação judicial, na qual foi concedida a segurança pleiteada para autorizar a empresa a compensar as importâncias recolhidas de fim social que excedessem a alíquota fixada pelo artigo 56 do ADCT, no período posterior à Constituição em 98, com as exações devidas a títulos de COFINS, não havia dúvida em relação ao direito adquirido por ela. Informou também que os DARFs e o demonstrativo das bases de cálculo do fim social, juntados aos autos, estranhamente não constavam mais no processo judicial, não se tendo notícia acerca da retirada dos referidos DARFs por parte da empresa manifestante e muito menos por outra pessoa. O acórdão da SJ denegatório do pedido restou emendado dessa forma aí. Falta de comprovação da liquidez e certeza. Vou só pedir aos colegas para desligar o microfone, que estou ouvindo vários barulhinhos aqui.
Cientificada a decisão de primeira instância, em 17/12/2010, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 13/1/2011 e reiterou seu pedido, informando que se lembrara de que já havia fornecido à fiscalização cópia do demonstrativo das bases de cálculo do fim social obtida dos autos do processo judicial, documento esse que, segundo ele, fora devidamente autenticado na repartição de origem. É o relatório. Pode passar o voto? Ok. O recurso é tempestivo, né? Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório tratado pela repartição de origem, que não homologar as compensações declaradas de crédito fim social reconhecidas judicialmente por total falta de prova. A fiscalização, a partir da confirmação da ação judicial transitada em julgado, em que se reconheceu a inconstitucionalidade da exigência nos termos propugnados, inexigibilidade das majorações da alíquota do fim social após a Constituição Federal de 88, intimou o ora recorrente para comprovar os indébitos, obtendo como resposta que ele não mais dispunha das guias de recolhimento, guias essas que, segundo ele, haviam desaparecido misteriosamente dos autos judiciais e que os pagamentos poderiam ser comprovados a partir das bases de dados da própria Receita Federal. Quanto ao demonstrativo das bases de cálculo da contribuição, embora tivesse informado na primeira instância que não mais o possuía, em sede de recurso, o interessado carreou aos autos a planilha de folha 322, extraída dos autos judiciais, que, no seu entendimento, era suficiente à comprovação requerida. Merece destaque o fato de que constou da decisão judicial que, mesmo tendo sido reconhecido o direito pleiteado pelo recorrente, ao fisco ficava ressalvado o direito de conferir e fiscalizar as compensações então autorizadas, conforme se constata do seguinte trecho da sentença. Aí eu vou ler só o que está em negrito. Ao fisco fica ressalvada a possibilidade de conferir e fiscalizar a compensação. E ao fisco, o fisco poderia autorizar a parte a compensar com as exações devidas a título de COFINS. Neste caso, a ser procedida administrativamente. Conforme se verifica do excerto supra na sentença, se fixaram algumas balizas, a saber, caberia ao fisco a fiscalização das compensações. A compensação do crédito reconhecido judicialmente deveria ser com débitos da COFINS, e as compensações deveriam ser procedidas administrativamente. No TRF da 4ª Região Fiscal, que foi a segunda instância do processo judicial dele, né, reconheceu-se a decadência para se pleitear os indébitos anteriores a 1/12/2002, tendo a Corte assim se manifestado. Também só no negrito. Esta compensação não implica a extinção do crédito tributário. Ela está sujeita à homologação pela autoridade fiscal. Se entender que a compensação foi mal efetuada, o fisco pode deixar de homologá-la. O provimento jurisdicional limita-se ao reconhecimento do crédito perante a Fazenda e do direito à compensação, resguardando-se a autoridade fazendária a prerrogativa de fiscalização. Esta modalidade de compensação deve ser dirigida diretamente à autoridade fiscal, tendo por pressuposto o crédito líquido e certo. Nota-se dos trechos do acordo supro que, no segundo grau, destacou-se ainda mais a prerrogativa da autoridade fiscal de apreciar a compensação formulada pelo interessado, homologando-a ou não, a depender da comprovação da liquidez e certeza do direito creditório. Nesse sentido, mesmo tendo obtido a tutela jurisdicional quanto ao não pagamento do FII social com base nas majorações da alíquota consideradas inconstitucionais, o recorrente ficou condicionado à comprovação do crédito a ser compensado administrativamente, dada a competência da Receita Federal para fiscalizar procedimentos dessa natureza. A planilha apresentada ao Poder Judiciário para embasar o pedido não prescinde, a meu ver, para fins de comprovação da liquidez e certeza do crédito, da escrita contábil e fiscal e dos documentos em que se baseia, bem como das guias de recolhimento, pois somente com elementos probatórios desses jaez se consegue demonstrar e comprovar o indébito. Não se pode perder de vista que os contribuintes devem manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial ou não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos que serviram de base para a escrituração comercial e fiscal, nos termos do artigo 195 do CTN. Contudo, nada além da referida planilha foi apresentada à fiscalização, situação que se tem por prejudicada sobremaneira a defesa do recorrente. Tal atitude vai de encontro ao disposto do artigo 16, inciso 3 e parágrafo 4º e artigo 17 do PAF. Verbs, está reproduzido aí. No presente caso, conforme já dito,
o recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova material do direito alegado, restringindo sua defesa a uma planilha por ele elaborada e em alegações genéricas, dentre as quais a inversão do ônus da prova no sentido de que caberia à Receita Federal comprovar os pagamentos efetuados. Ora, o ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ao fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologar as compensações declaradas por falta de comprovação material do crédito assegurado judicialmente, direito esse sujeito, conforme destacado pelos próprios órgãos jurisdicionais, à fiscalização da administração tributária. Nesse contexto, eu voto por negar provimento ao recurso. Muito bem. Conselheiro Leonardo Andrade. Acompanho o relator, presidente. Macedo. Vou acompanhar o relator, presidente. Pedro. Eu vi aqui, não tem nenhum DARF. Acompanho o relator. Carlos. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Com o relator. Também acompanha o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Decisão essa que se aplica ao item 191, 192, ambos da Indústria e Comércio de Bebidas Coral Limitada. Com essa última decisão e julgamento, nós encerramos a pauta da reunião de julho de 2020. Agradeço a colaboração de todos os conselheiros e, de forma especial, ao Carlos, que veio nos ajudar nesse julgamento. Obrigado, Carlos. Creio que a partir de amanhã a minuta da ata já vai estar na pasta T, caso alguém já queira se adiantar e estar conferindo. Já com os números dos acordos e resoluções? Não. Os números só vêm depois que o CEPOG, acho que atribui a numeração. Então, senhores, é isso. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a colaboração de todos. Muito obrigado, Paulo. Ok. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Posso encerrar a gravação? Isso, encerra a gravação. Pedro encerra a gravação. Já encerrei. Gravação encerrada, presidente.